Agora, penso dizer a todos que nós até nos conhecemos pessoalmente. Eu fui verificar há mais de 14 anos. Mais de 14 anos. Temos sido coautores de obras. Isto começa a assustar. Mas eu ficar assim, não digo assustado, mas feliz, certo ponto, porque creio que o que eu vou falar em seguida tem tudo a ver do que disseram, não só Léo, a última parte também conexão com o Vladimir, que é a questão da, bom, da dupla ligação. Para nós é óbvia, aí não é, é óbvia face ao direito positivo, da proteção penal em proteção de dados, tutela penal de proteção de dados. Diga-se de passagem que em Portugal existe desde 1973 e no Código Penal desde 82. Pronto, mas isto não é nada, isso é só a gente já leva uns séculos de avanço, por isso a coisa será normal que amadureça cá antes. Mas também a questão do tratamento de dados pessoais para fins de segurança pública e combate ao crime. Aliás, no Brasil, a chamada LGPD penal está aguardando desde 2018, mas Vladimir falou no nosso regulamento, no RGPD, mas o RGPD não veio sozinho, ele veio no mesmo dia, sai diretiva sobre tratamento de dados para fins de law enforcement. E também algo, por acaso até já publiquei aí, a propósito de tratamento de registros de nomes de passageiros de transporte aéreo, que é algo que a vossa Polícia Federal, que a vossa ANAC repassa para a Polícia Federal com base num convênio cuja base legislativa ainda não consegui identificar. Mas a legislativa específica. Mas eu sinto-me tão em casa que, por coincidência, o ano passado publiquei aí sobre fraudes eletrónicas, naquilo que Vladimir também já trabalhou, e eu irei referir, que é necessário. Budapeste, ver como é que a legislação brasileira ainda está para se ajustar a Budapeste. E falarei também para se ajustar à Hanoi. E há 2 anos também publiquei num livro organizado pelo Emerson Vente a propósito de ransomware. Nós estamos até excessivamente alinhados. Bom, estamos tão alinhados, por acaso já publiquei sobre proteção de dados no contexto da Itaipu binacional, como coautor. Ou seja, eu quase que sou mais, estou assim muito na ponte. E o que disse Danilo e disse Vladimir, eu vou tentar compartilhar, porque eu não estou muito acostumado aqui à vossa... Não estou aqui, janela... Aqui. Você conseguia abrir aqui uma janela extra. Está-me diferente de outros sistemas. É que eu estou habituado. Aqui esta. Conseguem ver? Apareceu sim, professor. Ok. E a lógica é esta. Eu preparei uma apresentação totalmente artesanal. Estou quase em objeção de consciência perante o SLOP. Portanto, que esta é muito mais artesanal que eu costumava fazer, de apresentações. Até totalmente artesanal. Que eu designei como 2 linhas ainda paralelas. Isto é, enquanto, e atrever-me-ei a falar, o resto do mundo pensa resposta a crimes informáticos, a cibercrimes. Aí a terminologia de crime cibernético, convém, não me agrada demasiado, porque a questão é a rede em si, por isso é que temos a Convenção do Cibercrime
como se recordará até dos trabalhos preparatórios do colega Vladimir, onde isso vem da literatura do ciberespaço e crimes no ciberespaço, cibercrimes. Ainda pensando na passagem da OCDE, estas matérias para o Conselho da Europa. Mas enquanto grande parte do mundo há abordagens integradas, como foi muito bem dito por Vladimir, inclusive colocando nome às leis, aqui a gente diria, chamando os bois pelos cornos. Eu penso que também tem esse dito por aí, não será um dito antigo. Mas haver respostas casuísticas. E muitas vezes, ou direi quase sempre, ignorando o que se faz fora. Ignorando mais no sentido de, não é de não saber, é de não querer saber. Respostas casuísticas. Respostas casuísticas que muitas vezes levam a inconsistências. E eu tenho vindo acho que é exagero falar monitorar, tenho vindo a acompanhar a evolução das fontes do Brasil, sobretudo no que se refere a crimes tendo por objeto sistemas informáticos com um maior foco nos crimes contra o património. Mas o que é que nós estamos? E vamos ver aqui duas linhas. Uma primeira, fontes internacionais. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque depois disponibilizarei a apresentação. Dizer que pensar de forma integrada criminalidade informática, integrada, porque como disse muito bem Cândida no início, aqui nós não estamos trabalhando em território, não estamos com rua, nós estamos com espaço, e espaço sem limite. E o poder público foi pensado em termos de território e de lei de aplicação territorial e também de cooperação. O problema que se coloca como básico num contexto, um Estado de Direito, é da determinação do direito penal material. É porque sem uma correspondência, ou pelo menos uma harmonização, o que é absoluto necessário, isto é, cooperação policial e judiciária entre autoridades de vários territórios, torna-se inviável. Eu sei que o Brasil tem uma dimensão continental. Grande parte dos crimes são internos. Possivelmente, e Vladimir, talvez por modéstia quase político-diplomática, não referiu a Coreia do Norte. Mas aí temos ameaças literalmente híbridas. A articulação entre Estado e crime. Quando há dados no sentido de uma boa parte do orçamento da Coreia do Norte vir de fraudes informáticas. Bom, vou dizer que isto começa, o que temos neste momento vigente é a Convenção do Conselho da Europa de Crime Cibernético. Estou aqui seguindo a terminologia brasileira. Essa não é a da versão oficiosa do próprio Conselho da Europa em língua portuguesa. Também não é portuguesa, também não é a cabo-verdiana, aquelas que eu fui acompanhando. Mas nós temos a partir de entre meados dos anos 80 e 1995, trabalhos
a partir da OCDE e depois do Conselho da Europa. Aliás, isso levou a que, e eu notei isso há uns anos, quando lecionei na Turquia, que a legislação turca e a legislação portuguesa, ou a francesa, do final dos anos 80, início dos anos 90, é muito próximo. Porquê? Porque temos recomendações do Conselho da Europa de 89 que foram seguidas a par e passo. Esta convenção é internacional. Já veremos depois o Brasil ficou de fora. Porque, mesmo não estando no Conselho da Europa, e quem nos está ouvindo e não tem a obrigação de conhecer, o Conselho da Europa é uma organização correspondente à OEA, à Organização dos Estados Americanos. Isto não tem que ver com a União Europeia, é uma organização continental de cooperação política e também cultural. Mas quer dizer que os Estados Unidos, o Canadá, o Japão, a África do Sul participaram na elaboração da Convenção. A Europa, mais. Será a Europa, quase todo o Norte, África do Sul. Mas está aberta. E, de momento, já há 82 Estados-partes. O último até foi a Papua Nova Guiné, no Pacífico. E naquele mapa do professor Vladimir, cá embaixo, também tinha lá a Papua. Mas também, já que estamos no Pacífico, Vanuatu, Nova Zelândia. Isto é uma Europa muito alargada. Bom, nos países de língua portuguesa, Portugal tem desde 2009, Cabo Verde 14, Brasil 23, Câmaras de Ver, Tomé e Príncipe 25, mas também, nos observadores, também temos Moçambique e Timor-Leste. Pois aqui, vamos ficar só no direito penal material, um pouco, embora também haja uma componente de direito processual penal, sobretudo em matéria probatória, porventura aquela que mais interessa à Walter, na questão da prova e digital, e no acesso à prova, nas garantias das cadeias de custódia e também de cooperação. Cooperação, inclusive, no sistema dos 24/7. Até por esta diferença de fusos horários, isto não fecha ao final o crime não fecha ao final da tarde, porque será meio-dia em qualquer parte do mundo. Aliás, na matéria de prova e processo penal, e vou falar rapidamente nesse aspecto, até já um segundo protocolo que aprofunda, o protocolo não está vigente, ainda foi ratificado por 3 Estados-membros, 4, Hungria, Sérvia, Costa Rica e Japão. Por acaso, nenhum da Europa Ocidental, propriamente dito, Europa Central, América Central, Extremo Oriente, que irá aprofundar os mecanismos de cooperação. E depois também há extras, como a questão dos crimes de ódio ou a proteção de crianças contra a pornografia infantil e abuso sexual. E tínhamos isto. Entretanto, a Assembleia Geral das Nações Unidas, no final de 2024, aprova a Convenção das Nações Unidas contra a Cibercriminalidade. Essa convenção foi depois assinada no final de outubro de 2025 por 77 países. Para que isso nos interessa? Porque não só Portugal, mas também o Brasil é subscritor da Convenção da Hanoi. E voltamos, professor Vladimir, ao Extremo Oriente, à Ásia Pacífica. Aliás, eu até vos convido, porque eles fizeram um site muito apelativo, com muita informação. Não consigo encontrar lá uma versão em língua portuguesa. Tive que o fazer numa base de dados do Itamaraty. Mas dizer também que Angola, Guiné-Bissau, Moçambique também assinaram. Estão necessárias entrar em vigor, são preciso 40 ratificações. Até o momento só houve 3, Azerbaijão, Catar e o próprio Vietnã. E dizer também, até quase de passagem, que desta vez foi uma iniciativa da Rússia. A Rússia que, embora OTAN
fosse um Estado-membro do Conselho da Europa, deixou de o ser porque saiu voluntariamente antes de ser expulsa em 2022, porque não é suposto que o Estado-membro da Europa ataque militarmente outro Estado-membro, e não precisa entrar em detalhes, mas a Rússia e a proposta foi também subscrita por alguns Estados, até que nós falámos há pouco, Camboja, Myanmar, para além da Bielorrússia, Coreia do Norte, Irã, Nicarágua, Venezuela. Isto é, a Rússia mais amigos. Mas também China e Índia. Ou seja, um conjunto de Estados que não serviam no modelo de democracias liberais exigido pela Convenção de Budapeste. Ou seja, com garantias mais fortes relativamente a direitos humanos e, especificamente, à proteção de dados. Isto é, a Convenção de Budapeste remete expressamente para a Convenção 108 do Conselho da Europa sobre proteção de dados. A Convenção de janeiro de 1981, aliás, corresponde depois ao Dia Internacional da Proteção de Dados. Bem, mas de qualquer modo, a ideia era ir mais longe do modelo ocidental. No entanto, dizer só algumas só um passo de coisa, também já tem mais alguns materiais meus sem pela rede. No que toca aos tipos penais, não há um decolar de Hanoi face a Budapeste. Em grande parte deles, a redação é igual, ou com diferenças de detalhes, tirando só um deles. Qual é a consequência disto? Isso foi discutido. Os Estados Unidos, com a administração Biden e a União Europeia, acabaram por ficar dentro. Ficaram por ficar dentro de modo a não quebrarem mecanismos de possível cooperação, ainda que mecanismos menos garantistas do que aqueles que em Budapeste. Budapeste vai continuar. Aliás, as adesões a Budapeste não só não cessaram durante a negociação da Hanoi, mas inclusive, dá para verificar pela sequência, até se terão acelerado. Bom, e onde é que há aqui a outra linha? O Brasil. Mas o mundo, o resto do mundo avança com iniciativas transversais em matéria de cibercrime. O Brasil, eu posso afirmar, e se os colegas discordarem, até disponível para fazer, designadamente estou a falar de mim, o Brasil procurou até seguir Budapeste. Seguir Budapeste, olha, daquelas leis com a Lei Azeredo. Aliás, o PL inicial de 99, quando ainda Budapeste estava em negociação, vai beber muito lá. Vai beber muito aos tipos criminais que acabaram por ficar presentes em Budapeste. No entanto, houve reações adversas. Houve um problema com o Itamaraty. O Brasil não terá sido convidado tão cedo quanto a diplomacia brasileira teria gostado. Consegui comprovar que ocorreram múltiplas reuniões com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal, mas não pelos canais do Ministério das Relações, do vosso Ministério das Relações Exteriores. E mais, mesmo quando é aprovada
o que sobrou aí do substitutivo do senador e depois deputado Eduardo Azeredo, ainda houve veto presidencial. Ou seja, o que sobrou do substitutivo do Senado foi quase nada. O que é que ficou? Tendo entrado no meio do processo, em resposta à pressão midiática, a chamada Lei Carolina Dickmann, tipificando a invasão de dispositivo. E, diga-se passagem, neste ponto, não se afasta de Budapeste, quer no que toca ao acesso, aos crimes de acesso ilegal, quer de uso indevido de aparelhagem. Sobretudo, se nós não interpretarmos restritivamente o dispositivo informático enquanto hardware, que não é só o celular lá da tal senhora. Pensarmos até, inclusive, em máquinas virtuais. Bom, mas o Ministério das Relações Exteriores, que tinha ficado fora, a partir de certo momento deixou de estar. Ou seja, de tal maneira, no final da passada década, assim, em período quase pré-pandémico, e com o governo anterior, ou atual, o Brasil assinala, em julho de 2019, a disponibilidade para ser convidado a aderir à Convenção de Budapeste. Pensemos quase metaforicamente à antiga, há um baile e a menina faz um sinal com o leque a dizer: estou disponível para o cavalheiro me vir convidar para a próxima dança. De tal maneira, o Brasil foi formalmente convidado a 11 de dezembro de 2020, perdão, de 2019, e o processo decorreu com a promulgação final a correr em abril de 2023. Entretanto, o Brasil assinou a Convenção da Noite. Aqui, pensar e tentar abreviar. O que é que acontece? Mesmo depois ou durante, e já falámos aqui, já falaram os colegas, da lei de 2021, da lei de finais de maio de 2021, como a atual, é como se o Brasil nunca tivesse sequer aderido a Budapeste. Tudo continuou como dantes, e voltando ao professor Vladimir, numa lógica casuística, de resposta a um problema. Não, sem planejamento. Há um problema, resolve-se de caso o problema. Aliás, foi assim, e pensar em termos comparativos e muito rapidamente. A invasão de dispositivo é perfeitamente compatível com o acesso ilegal de Budapeste e da Hanoi. Eu transcrevi Budapeste. Se pensarmos também no que toca ao crime de interceptação ilícita. Estamos aqui a pensar em dados no interior de um sistema, na entrada e na saída do sistema. A interceptação ilícita, se nós olharmos para a legislação brasileira, com alguma boa vontade interpretativa, na lei sobre telecomunicações, encontramos, até introduzidos por outras duas leis de 2019, que é a criminalização da interceptação de comunicações, de informática e telemática e da captação ambiental de sinais eletromagnéticos, que encontramos quase ipsis verbis, inclusive emissões eletromagnéticas previstas em Budapeste e em Hanoi. Mas até aqui estaríamos bem. Foi referido, a propósito de ransomware,
embora ransomware não seja a única possibilidade que temos aí, até pode ser, estava mencionado ali naquela imagem do relatório da Interpol, a questão dos ataques de DDoS, de negação de serviço distribuída. Bom, é pensável aqui a questão da interrupção ou perturbação de serviço informático telemático e também de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública, que também foram introduzidos pela Lei Geral de Telecomunicações e que agora também surgem a propósito de penas na nova lei de 30 de abril de 2026. Como também aqui poderia entrar, se não fosse um crime próprio, o que tem no artigo 313, letra B do Código Penal, a modificação ou outra não autorizada de sistemas de informações. Mas ainda assim, não basta para corresponder a tudo o que seria abrangido pelo crime de interferência em sistema, que encontramos também em ambas as convenções. Pois criminaliza qualquer grave obstrução ou impedimento. Também teríamos... Desculpa que eu estou a não conseguir. Pois. Dolosos não autorizados, associamento de um sistema de computador por meio de inserção, transmissão, fixação, pagamento, geração, alteração, supressão de dados. Além disso, há um crime que nas outras versões das convenções surge como interferência em dados, o qual, a meu ver, no texto brasileiro de Budapeste, é suscetível de induzir em erro, que é a violação de dados. Isto não é um data breach. Isso é uma lógica do dano. Aliás, o que é que seria esta violação de dados? É a danificação, eliminação, deterioração, alteração, supressão dolosa e não autorizada de dados de computador. Bom, aqui o dano não dá. O dano, tal como surge no vosso Código Penal, põe uma coisa tangível alheia. E o obter, adulterar, destruir dados ou informações surge apenas, não enquanto conduta, mas enquanto dolo específico na invasão de dispositivo. Mas indo mais para a questão de aproximando-nos dos crimes contra o património. Se olharmos para o modo como o vosso Código Penal vai tratando das falsidades, a partir do artigo 293, em nenhuma delas emerge que o legislador tenha sequer ponderado, avaliado a sua aplicação em meio digital. O que é que poderíamos ter? De novo, a inserção de dados falsos em sistemas de informações. Mas aqui, isto é uma criminalização mais antiga, também ao tempo terá procurado dar resposta a situações ocorridas no sistema de seguridade social. Quando se trata de funcionário, é um crime próprio. Só passível de ser praticado por um funcionário. E isto é bastante menos do que em Budapeste, em Hanoi, seria falsificação informática. E até eu vou pedir aos colegas, pelo menos desta vez, prestem atenção ao texto, inclusive no que diz respeito à polémica das últimas semanas a propósito do prompt injection. Aqui o que é que teríamos? Inserção, alteração, apagamento ou supressão dolosos e não autorizados de dados de computador de que resultem dados inautênticos com o fim de serem tidos como legais ou tenham esse efeito, como se autênticos fossem.
independentemente dos dados serem ou não diretamente legíveis e inteligíveis por um humano, desde que o sejam por um computador. Mesmo que isto não pode ser falsidade, porque o humano não é suscetível se for enganado. Porquê? Porque está em branco, sobre branco, ou está com uma letra minúscula. Bem, a questão de o legislador está quase a terminar. Em Budapeste e a Hanoi já tiveram isso em conta. Até porque isto não está exatamente, na ideia é exatamente enganar. E depois ainda temos a questão da fraude eletrónica e o furto mediante fraude, melhor dizendo, cometido por meio de dispositivo eletrónico ou informático. Bom, este também surgiu com a lei de 2021, temos referido aqui quase nós todos, mais de uma vez. A questão que estes crimes têm uma estrutura diferente e um alcance também distinto da fraude eletrónica, das convenções. E isto, embora, e também a nova lei nem sequer introduziu modificações estruturais, mas tratando a Budapeste, temos aí uma conduta de causar prejuízo patrimonial a outrem, prescinde do engano, não tem a estrutura do estelionato, inserção, alteração, apagamento, supressão de dados de computador ou qualquer interferência no funcionamento do computador com intenção fraudulenta de obter, para si ou para outra, vantagem económica ilícita. Bom, mas eu não queria lembrar o seguinte, isso só assim em desabafo. Furto, mediante o furto em toda a parte, também na dogmática criminalista brasileira, o furto exige subtração de coisa móvel alheia. Um registro bancário não é uma coisa nova. A moeda escritural não é uma coisa nova. Eu bem sei que inicialmente, em 2007, e sobretudo a partir de 2004, e sobretudo desde 2007, para acudir a uma necessidade social e sem que o vosso legislativo tivesse dado um passo em frente, o vosso STJ qualificou essas subtrações de dinheiro como furto. E o que fez o legislador em 21 foi cobrir a questão da qualificação por analogia constitucionalmente vedada. Mas essa é a realidade. Aqui, a Hanoi procura fazer uma coisa muito interessante. Refere indistintamente, aliás, refere até roubo. Não sei se esta questão de estar na versão do Itamaraty roubo e não furto, se foi alguma... Porque stealing não é robbing, isso não tem que haver violência. Aqui encontramos as três possibilidades. Temos as duas possibilidades de Budapeste, qualquer inserção, alteração ou supressão de dados, qualquer interferência no funcionamento de um sistema, e ainda qualquer engano relativo a circunstâncias fáticas com um sistema de tecnologia. Aqui já estamos de volta à estrutura do estelionato. Bom, embora para conclusão, eu creio, seria muito mais simples, em vez de estar dando muitas voltas, pegar no tipo da inserção de dados falsos no sistema de informação, eventualmente
e se assim fosse entendido, aumentando a pena, mas eliminando a exigência de ser praticado por um funcionário. Suscetível de ser praticado por qualquer pessoa passar um crime comum. Espero não é que tenha grande esperança, mas resta alguma de não ter sido excessivamente aborrecido. A ver, Vladimir está com o FBI, e depois, se tiver tempo, ainda vou buscar